Então, vamos lá, vamos começar pelo amplificador inversor, né? Então, vamos colocar aqui, amplificador inversor, que é o mais básico deles. O amplificador inversor, ele basicamente ele é composto por uma entrada inversora e uma entrada não inversora. Então, a entrada não inversora, a gente tem o terra, né, o ground, o 0 volts, e na entrada inversora, a gente tem o sinal, e a realimentação feita via entrada inversora e saída, né? Então, o sinal aplicado na saída sendo realimentado através de um resistor na entrada. A gente basicamente, então, aqui tem Vout e aqui tem VI. Tensão de entrada, tensão de saída. Esse resistor, eu vou chamar ele de RF, e esse resistor, eu vou chamar de RI. Aí aqui, basicamente, a gente tem, cadê outra cor aqui? A gente tem uma corrente aqui de entrada, que é a corrente II, eu vou chamar de II. Eu tenho uma corrente aqui, ó, na entrada do operacional, nessa corrente, eu vou chamar de I linha, poderia dar qualquer nome, né? E eu tenho também uma corrente aqui, eu vou chamar de IF. Bom, o que eu preciso? Eu preciso achar uma equação que relaciona a saída com a entrada, utilizando os elementos externos que definem o ganho do circuito, que são os resistores, RF e RI. Então, basicamente, pelo que a gente se recorda, né, esse amplificador, ele basicamente produz um ganho. Esse ganho vai ser definido pelos resistores. A gente tem um sinal aplicado na entrada, né, VI, e a gente tem como resultado um sinal defasado em 180 graus. Então, tem que lembrar que o sinal de entrada, né, se eu aplicar um sinal aqui senoidal, esse sinal vai ser produzido na saída, aí vai depender do ganho, né? Se eu estou utilizando um ganho maior que 1 para ser uma elevação, se eu estou utilizando um ganho menor que 1, se é uma atenuação. E eu vou produzir, por exemplo, né, um sinal maior aqui na saída. Esse sinal de saída tem a mesma frequência, né? Aqui é o Vout em relação ao tempo, e aqui VI em relação ao tempo. A frequência do sinal de entrada é igual à frequência do sinal de saída. Então, o período do sinal de entrada é igual ao período do sinal de saída. Eu não altero, né? Eu não deformo o sinal. Aqui só tem elementos resistivos. Então, o sinal de saída ele é em função do de entrada. Então, ele tem o mesmo comportamento. Contudo, né, existe essa questão da defasagem, que no caso aqui, ela é de 180 graus. Se o sinal é contínuo, né, se eu chego com um sinal positivo aqui na entrada, eu vou sair com um sinal negativo. Se o sinal é alternado, eu simplesmente vou defasar. Enquanto o sinal de entrada está aumentando, o sinal de saída está diminuindo. Enquanto o sinal de entrada está diminuindo, o sinal de saída está aumentando. Então, existe essa inversão aí. Basicamente, então, a gente tem como característica essa inversão. Eu amplifico e inverto. E esse ganho, né, o ganho aqui é definido por resistores externos. Qual resistor? Um resistor de realimentação, de feedback, e um resistor de entrada, que é o RI. Vou escrever aqui entrada. Beleza. Agora, avaliando aqui, basicamente, os nossos parâmetros.
Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que aqui, ó, existe um negócio chamado curto-circuito virtual, né? Então, curto-circuito virtual. O que é o curto-circuito virtual? O curto-circuito virtual, ele acontece devido às características do amplificador, né? Ter ganho em malha aberta muito alto. E basicamente, o que é o curto-circuito virtual? É a gente considerar que as entradas, elas vão, né? A realimentação vai fazer com que as entradas busquem, né? As duas ficarem equiparadas, que as duas tensões de entrada, elas vão ser similar. Então, a tensão da entrada não inversora vai tender a ser igual à tensão da entrada inversora. Agora, por que ele é virtual, né? Por que esse nome virtual? Porque isso vale só para tensões, né? As tensões são iguais. As correntes, a corrente que está chegando na entrada não inversora é diferente da corrente que chega na entrada inversora. Isto é, não existe conexão elétrica, não existe conexão elétrica entre esses dois pontos, ó, o ponto A e o ponto B. Eletricamente não existe, mas o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B. Então, a nível de tensão, a gente considera que existe um curto-circuito. E a nível de corrente, não existe um curto-circuito, porque não há uma ligação elétrica entre esses dois pontos. Eu sabendo que o amplificador operacional em malha fechada, com a realimentação, haverá um curto-circuito virtual, né, entre as entradas, eu sei que uma das entradas vai impor um potencial. Nesse caso, quem está impondo o potencial é a entrada não inversora, 0 volts. Eu coloquei um terra aqui. Devido a eu ter um terra aqui, é muito típico o pessoal usar o termo, né, terra virtual. O terra virtual, ele é oriundo do curto-circuito virtual. Mas ele é oriundo do curto-circuito virtual para a situação onde uma das entradas está no terra. Então, se uma das entradas está no terra e existe um curto-circuito, a outra vai estar no terra também. Então, no ponto A, nós teríamos, né, o VA, né, teria um terra virtual para essa situação. Eu não gosto muito de usar esse termo porque ele não é generalista. Então, o curto-circuito virtual, sim, ele serve para qualquer condição. A gente sempre vai ter um curto, né? Então, em relação ao curto, eu posso dizer que VA vale 0. Então, eu começo a minha análise considerando que o VA vale 0. Se o VA vale 0, o que é a corrente II, né? A corrente II, pela lei de Kirchhoff, né, das correntes, eu posso dizer que II é igual a I mais IF. Bom, mas o que é I? I' é justamente, ó, essa corrente que é a corrente de entrada do operacional. Bom, aí eu lembro de outra característica do amplificador operacional. Impedância de entrada. O amplificador ideal, ele tem uma impedância de entrada tendendo a infinito. Na prática, é algo muito alto. Mas, né, aqui a gente está considerando um amplificador ideal que não está muito longe da situação prática, dependendo do operacional. A gente tem operacionais aí que a gente tem mais de 10 mega de resistências de entrada, então é algo muito grande, né? 10 milhões de ohms. É praticamente o circuito aberto. Então, nesse caso, se a impedância de entrada é muito alta, eu posso considerar que a corrente I' ela é praticamente zero amperes. Existe uma corrente muito baixa, a nível de nanoamperes, normalmente. Então, a gente está considerando 0, fazendo uma aproximação, porque a gente está considerando as características do amplificador, né? Do AMPOP,
ideal. E uma das características do on-pop ideal é justamente impedância de entrada zero. Então, se eu voltar para cá, eu posso escrever que a corrente de entrada ela é igual à corrente do resistor de realimentação. Eu não estou desviando nada para cá, ó. Nada está vindo para cá, né? Dessa forma, fica fácil agora matematizar. O que é o II? A corrente II, que é a corrente de entrada. Bom, II é o resistor, desculpa, é a queda de tensão, é a tensão no resistor de entrada, dividido pela resistência de entrada. Lei de Ohm, corrente é igual a tensão dividido por resistência. E o que é o IF? O IF, ó, é essa corrente aqui, ó. Essa corrente que está circulando no resistor de realimentação. Dessa forma, eu posso considerar que o IF é basicamente, vamos voltar aqui só para a gente entender aqui os pontos, ó. Aqui, ó, é onde a corrente entra. Aqui é onde a corrente sai. A tensão desse ponto é zero. E a tensão desse ponto é Vout. Olha o Vout aqui. Então, seria zero menos Vout dividido por RF. Então, o que eu vou fazer? Como a gente está fazendo aqui bem em detalhes, a gente vai colocar aqui, ó, VRF dividido por RF. Perfeito. Agora, o que é VI? VI é a tensão no resistor de entrada. Mas o que é tensão? A diferença de potencial. Então, é o potencial onde a corrente entra menos o potencial onde a corrente sai. Qual que é o potencial onde a corrente entra? VI, em relação ao terra. E o potencial onde a corrente sai? Zero, em função do curto-circuito virtual. Então, VI menos zero dividido por RI. Então, eu vou vir aqui, ó, e substituir. VI menos zero dividido por RI. No resistor RF, a gente já tinha feito a análise. O que é VF? Desculpa, VRF. É zero, onde a corrente entra, menos Vout, onde a corrente sai, dividido pelo resistor RF. Bom, vou fazer aqui do lado. Então, VI menos zero é VI. Dividido por RI. RI é uma constante, é o resistor. Igual. 0 menos Vout é menos Vout. Dividido por RF. Agora ficou fácil, ó. Eu tenho Vout, tenho Vin, que é a tensão de entrada, e os dois resistores, a relação dos dois. Então, basicamente, o que eu faço? O Vout já está isolado, né? Menos Vout é igual. Esse RF passa para o outro lado, multiplicando, né? Eu tenho já o RI dividindo, e vou multiplicar por VI. Como eu tenho negativo, em função da inversão, eu posso dizer, então, que a equação final do inversor é Vout. Se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar VI vezes menos RF dividido por RI. Esse termo aqui, ó, é o ganho. Esse termo, poderia reescrever aqui, ó, Vout vai ser igual ao VI vezes um ganho. Lembrando que esse ganho é negativo, em função do amplificador ser inversor. Então, basicamente, o que a gente tem é essa condição aqui. Bom, tá aí a equação, né, típica do inversor. É a tensão de entrada vezes a relação do resistor de realimentação pelo resistor de entrada, né? Isso considerando o sinal negativo por ser inversor.